Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Estamos abrindo agora o Band Motores. Confere aí o que preparamos para o programa de hoje. ZR-V, a aposta da Honda para o segmento dos SUVs médios. Centro Automotivo ACDelco reforça o leque de serviços e atendimento. E as atualizações aplicadas no novo Mercedes Classe E. É agora aqui no Band Motores. No início deste mês já falamos bastante sobre o segmento dos SUVs médios, principalmente por causa da chegada da linha 2025 do Compass da Jeep, que lidera esse segmento e que conta com grandes concorrentes. Um dos mais recentes aí é da Honda, o ZR-V. Você já deu uma conferida nele? Então me acompanha. Então vamos dar uma repassada aí no visual dele, que ele tem algumas características que se diferenciam um pouco da proposta do HR-V, por exemplo. As linhas são bem mais arredondadas na carroceria como um todo. A frente é um pouco mais alta, tem vincos no capô, a grade traz acabamento em preto brilhante, mas na minha opinião, veja se você concorda, ela é um pouco desproporcional aí ao tamanho do carro. As lanternas são grandes, com iluminação de LED, e oferece aí um bom porta-malas pensando em um SUV médio, 389 litros de capacidade. Mas tem um pênaltizinho aqui, né? Ele não traz o tradicional tampão, apenas essa tela aqui, né, flexível, que serve só para proteger do sol, né? Não é nada prático, inclusive para você colocar de lado. Ponto fraco para um carro com valor nessa faixa aí dos R$200 mil. O Honda ZR-V, para você ter como referência, é um pouquinho maior no comprimento do que o Jeep Compass. Agora ele tem um bom entre-eixos também, isso facilita bastante o espaço para quem senta atrás, né? E ainda colabora para isso porque ele tem o piso praticamente plano. Não traz aqui, isso já foi motivo de crítica de muita gente, uma saída de ar-condicionado no centro aqui, o que é o padrão, né, nessa altura. A Honda optou por utilizar uma versão aqui, um sistema de ventilação que vem por baixo dos bancos, que funciona assim, mas é pouco eficiente, principalmente num dia como hoje de muito calor. E aqui na frente traz detalhes que a gente já conhece, então, por se tratar de um carro construído na plataforma do Civic. Bom exemplo está aqui essa grelha no painel frontal que esconde aqui as saídas do ar-condicionado. O multimídia tem uma boa tela de 9 polegadas com vários comandos do carro e bastante conectividade. Apple CarPlay e Android Auto, né, para você fazer o pareamento com o smartphone, pode ser feito sem fio, isso é muito legal. Já o painel de instrumentos é parcialmente digital, porque tem o velocímetro ainda analógico. E traz também um item de conforto aqui de requinte, que é o teto solar com comando elétrico. Bom, e na hora de dirigir o Honda ZR-V, se a sua expectativa é encontrar aqui a mesma condição do Civic, né? Olha, vai conseguir sim se sentir muito próximo do sedã, mas aqui é um SUV, então ele é um pouco mais alto, a suspensão é mais alta. Agora a posição de dirigir é confortável sim, porque aí, ao contrário dos SUVs médios aí tradicionais desse segmento, né, os seus concorrentes diretos, ele realmente é um pouco mais baixo, você fica numa posição muito próxima de um sedã. Tem o padrão Honda aí, o comportamento de suspensão um pouquinho mais rígida, mas que entrega bastante conforto. Tem suspensão independente nos dois eixos. Existe aqui todos os recursos para você achar a melhor posição do volante e também do banco. O ZR-V tem um bom conforto acústico que só é quebrado quando você precisa acelerar forte para retomar velocidade. Aliás, aí eu aproveito para comentar sobre o motor que equipa esse ZR-V, né? Diferente do que muita gente esperava, não traz o motor turbo, é um 2.0 a gasolina de injeção direta, um motor bastante moderno, mas é aspirado. Rende 161 cavalos de potência e 19 kgfm de torque.
Não é um torque muito forte, assim, né? Pensando no tamanho desse carro. Mas o pior é que ele só é entregue totalmente em rotação mais alta, acima dos 4.000 giros do motor. Por isso, quando você precisa retomar a velocidade aí por uma ultrapassagem, por exemplo, né? Precisa de agilidade e pisa fundo no acelerador, o giro sobe bastante, o motor ronca alto e aí invade bastante aqui a cabine do ZR-V. Isso acaba incomodando, né? Na média, ninguém gosta disso. Agora, ele traz a transmissão automática do tipo CVT, que ao mesmo tempo ajuda bastante aí no conforto e no consumo de combustível, principalmente nessa situação aqui. Ele vai muito bem na estrada e reforça aí uma característica que a Honda quer aí divulgar para o ZR-V, que é um carro para família, um carro estradeiro. O ZR-V é vendido aqui em versão única, a Touring, e é bem equipado, traz vários recursos, por exemplo, de segurança, como o pacote Honda Sensing e todos os recursos de assistência à condução. Ele fica posicionado acima do HR-V, que é um SUV compacto, com pegada mais esportiva, e agora abaixo do novo CR-V. Na prática, o ZR-V, apesar de ter ficado bem claro aí o posicionamento dele, né, na linha de SUVs da Honda, acima do HR-V, que tem uma pegada um pouco mais esportiva e é menor, e abaixo do novo CR-V, que agora é híbrido, é maior e acabou de chegar ao Brasil, ele ainda não emplacou nas vendas, né? Teve vendas bem modestas, principalmente quando comparado aí com os SUVs médios, que são destaque aqui no Brasil. Certamente pela falta aí de alguns conteúdos, desalinhado com o preço que é cobrado por ele. Ou seja, a Honda precisa trabalhar melhor a imagem do ZR-V no Brasil, que é um bom carro, mas precisa de um reforço. Esse foi o Honda ZR-V SUV médio recém-chegado, né? Ainda dá para dizer isso, da marca aqui no Brasil. Tem algumas características muito próprias aí, como eu mostrei no vídeo, e que certamente, né, atrapalharam as vendas, né? A Honda deixou uns espaços aí para críticas. Agora, é um bom carro, só que, como eu falei também, entrou num segmento muito difícil, muito concorrido. Mas é um carro que vale a pena conferir se você gosta da marca. Agora fazemos nosso primeiro intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Motores. Te convido agora para conhecer as minhas redes sociais. Como eu sempre falo, eu estou também no YouTube com o canal pessoal. Anote aí, Benê Gomes TV, tem muito vídeo legal para você conferir comigo. E também estou no Instagram, anote bene.gomes.tv. Lá você confere um pouco dos bastidores aí da minha cobertura do setor automotivo. E também pode falar diretamente comigo, mandar o seu recado via direct, combinado? Seguindo em frente, agora eu vou falar sobre manutenção preventiva, sobre as facilidades que hoje temos quando a gente precisa cuidar melhor do nosso carro, seja por essa manutenção aí programada ou para resolver um problema que acontece inesperadamente. Isso a gente resolve fácil com os versáteis centros automotivos. Nessa semana eu conferi um deles, da Acedelco. Veja. Os carros evoluíram muito e com isso aumentou consideravelmente a oferta de serviços de reparos mecânicos. Mas isso exige que você fique atento e observe alguns detalhes na hora que for escolher um bom centro automotivo para cuidar do seu carro. Entenda! Na hora de analisar o que uma boa oficina tem a oferecer, vale lançar mão de algo simples, conferir aquelas que já são marcas reconhecidas no setor. Isso certamente vai garantir uma considerável redução de tempo de pesquisa. Atualmente, esse processo está mais tranquilo, por exemplo, porque temos os grandes centros automotivos, como os da rede Acedelco. Eles são planejados e bem estruturados para oferecer uma ampla gama de serviços, do reparo de pneus aos de suspensão e mecânica.
Isso, hoje o cliente chega aqui na unidade com a gente, na Cedelco, Centro Automotivo, ele tem todo tipo de serviço, desde uma troca de lâmpada até um serviço de retífica de motores, né? Então, troca pneus, baterias, pastilhas, suspensão em geral, palhetas, serviços elétricos, sistema de injeção eletrônica. Hoje a gente consegue atender todo tipo de serviço e segmentos dentro da linha automotiva. Hoje, como se sabe, além dos carros usados com mais de 5 anos, há um grande volume de modelos seminovos que saíram do período de garantia original de fábrica. Situação que leva o proprietário de um carro seminovo, acostumado a contratar serviços da concessionária da marca, por exemplo, a procurar alternativas que entreguem o mesmo padrão de qualidade e atendimento. Desde que a gente começou o centro automotivo, a gente já tem esse intuito, né, de atender todos os carros, todas as marcas e montadoras, principalmente aqueles carros que estão saindo do período de garantia dentro da concessionária. E o mais legal de tudo é que a gente consegue manter o mesmo padrão de qualidade que o cliente já estava acostumado dentro de uma concessionária. Hoje os nossos técnicos, eles são formados em base de cursos que têm saído novos aí no mercado, né, de sistemas novos de injeção, dos veículos novos que vêm saindo, eles vêm se adaptando junto a esses carros, né, essas novas tecnologias. E os equipamentos que a gente utiliza são os de última geração, os scanners, o sistema de monitoramento da parte eletrônica do veículo, né? Então são todos atualizados conforme a montadora, né, disponibiliza essas atualizações para a gente. Ao lado da estrutura e a capacitação profissional, no caso do Centro Automotivo Cedelco, há ainda a vantagem de se tratar de uma empresa com forte atuação no segmento de peças de reposição, o que possibilita ainda ser mais eficiente no tempo de serviço e na otimização de custos para componentes utilizados no reparo ou na manutenção. Um dos nossos diferenciais é o nosso estoque de peças que temos aqui no Centro Automotivo Cedelco. Isso facilita o dia a dia por termos as peças já à pronta entrega e um melhor custo-benefício ao cliente comparado ao mercado aí fora. A gente tem a questão da facilidade do pagamento, podendo ser parcelada em até 10 vezes sem juros, né? E todo serviço prestado por nós tem até 1 ano de garantia. Deu problema, tem algum serviço para ser feito? Veio na loja, a gente repara, resolve o problema do cliente e o problema, se tiver alguma coisa, fica com a gente. E vale o reforço, manutenção preventiva é a chave para manter o carro sempre seguro, além de garantir tranquilidade de não tomar sustos com quebras inesperadas e que acabam gerando despesas extras que podem comprometer o seu orçamento. Amortecedor. Olha, dá para dizer que esse é um verdadeiro herói oculto presente em um automóvel. É graças a ele que andamos com muita suavidade, muito conforto. Agora, mais do que conforto, o amortecedor é um verdadeiro guardião da segurança e da estabilidade de um veículo. Imagine dirigir sem eles. Seria como uma verdadeira montanha-russa em 4 rodas. Mas graças aos amortecedores podemos viajar tranquilos e seguros, sem os solavancos indesejados. Os amortecedores atuam suavizando o movimento das molas e assim temos um carro sempre equilibrado. Mas não pense que a importância deles se resume a isso. Os amortecedores também desempenham um papel crucial para manter os pneus firmemente grudados no piso, seja asfalto ou terra, garantindo aderência e controle em todas as curvas e retas. E olha só que curioso, enquanto muitos veículos modernos contam com amortecedores pressurizados, ainda existem aqueles que confiam nos tradicionais hidráulicos, também eficientes e confiáveis como sempre. E cada um deles possui uma característica. Para amortecedores convencionais hidráulicos, ele tem a estabilidade necessária para o carro, para o veículo, porém a maior característica dele é conforto. E o pressurizado, já equipado nos veículos mais modernos, a maior característica dele é estabilidade, ele traz uma melhor performance para o veículo.
Mas como saber quando esses componentes fundamentais para a nossa segurança estão precisando de uma inspeção? Bom, existem alguns sinais diretos que indicam quando os amortecedores podem estar no final da linha. Sabe aquele desalinhamento repentino que parece empurrar o carro para fora da pista? Ou um balanço excessivo em curvas? Esses são indícios de que os amortecedores podem estar comprometidos. Quanto dura um amortecedor é um número bem difícil, uma quilometragem muito difícil do fabricante apontar, porque tudo vai depender das condições do veículo, como que ele roda, das condições da suspensão, tipo de carga que ele leva. Então o ideal é que se faça uma revisão a cada 10 mil quilômetros. Esse é o recomendado pela fábrica. No momento da revisão, o interessante é você revisar todo o sistema da suspensão. Então você tem outros componentes além dos amortecedores que fazem parte do sistema. Então precisamos revisar as molas, ver se não está batendo elos. Temos os kits do amortecedor, né, que protegem a haste do amortecedor, e temos também o coxim do amortecedor. Então todos esses componentes, somados com a bandeja de suspensão, uma simples bieleta, fazem parte ali do conjunto e eles precisam ser revisados. Mas é preciso ficar atento a outras situações. Qualquer barulho estranho vindo da suspensão ou mesmo aquela sensação de pular quando passa por irregularidades na estrada também são sinais de que os amortecedores perderam a eficiência e precisam literalmente de socorro. Então, da próxima vez que perceber que o carro está com um comportamento estranho, não ignore os sintomas que destacamos aqui. Afinal, garantir que seus amortecedores estejam em perfeito estado não é apenas uma questão de conforto, mas de segurança também. Lembre da manutenção preventiva, pois se trata de um componente que trabalha sob muita pressão e, naturalmente, perde eficiência com o tempo de uso. Um amortecedor em mau estado, geralmente o que apresenta são diferenças na condução, você vai sentir um certo descontrole do veículo, barulhos, ruídos, desalinhamento, você encontra várias condições que o veículo pode te apresentar, até em desgaste de outros componentes da suspensão. Um pneu com desgaste irregular pode indicar que o seu amortecedor está com algum problema, o amortecedor está em mau estado. Então o ideal sempre que fazer essa revisão, fazer do sistema completo para evitar qualquer problema futuro. Lembre, toda vez que você for trocar um amortecedor, deve ser trocado em pares. Os amortecedores nunca são trocados somente um lado, isso pode trazer o risco de acidente para o veículo. No momento da escolha, procure fabricantes de procedência, com qualidade para garantir a segurança do seu veículo. Como vimos, nem sempre é fácil perceber o desgaste dos amortecedores. Essa é mais uma razão para valorizar e cultivar o hábito de conferir os prazos de troca recomendados pelo fabricante e sempre buscar apoio de um profissional capacitado para uma revisão geral. Assim, garantimos não apenas uma condução suave e segura, mas também prolongamos a vida útil do veículo, evitando surpresas desagradáveis no futuro. Agora fazemos mais um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Band Motores e agora para abrir espaço para um modelo muito tradicional, referência mundial em tecnologia e sofisticação, Mercedes-Benz Classe E, que foi renovado no ano passado e já chegou ao Brasil. Veja! A nova geração do Mercedes Classe E chegou em fevereiro passado ao Brasil e em versão única, a E300 Exclusive. O desenho desse tradicional sedã foi atualizado, mas mantém as características clássicas, como a dianteira curta com capô longo, agora com vincos marcantes, e a estrela de 3 pontas da marca, que é móvel sobre o capô. Ainda do lado de fora, recebeu detalhes cromados, maçanetas embutidas escamoteáveis e novas rodas Aro 20, que contam com 20 raios,
As lanternas foram redesenhadas e receberam iluminação de LED em 2 seções e com desenho da estrela. Dentro reforçou aquilo que sempre ofereceu, a alta dose de luxo, mas nesta geração, com um adicional de tecnologia. O primeiro olhar, não tem jeito, vai direto para a grande superfície de vidro do conjunto MBUX Super Screen, que tem 3 telas digitais, formando uma peça única no painel. A primeira é a do painel de instrumentos com efeito 3D de 12,3 polegadas. A segunda é do sistema multimídia, no meio, com 14,4 polegadas, enquanto uma terceira tela de 12,3 polegadas, esta uma das novidades da nova geração, pertence também ao multimídia, só que para uso exclusivo do passageiro dianteiro. E entre tantos recursos, curioso é a câmera no centro do painel, que foi projetada para reuniões online ou, veja só, para capturar fotos do tipo selfie e que depois podem ser salvas em um pendrive. O novo Classe E também é o primeiro modelo Mercedes a oferecer o pacote de serviços Mercedes Me Connect, que mantém o veículo online e permite que o motorista execute comandos remotamente por meio de um aplicativo de celular. Tem ainda recursos de inteligência artificial usados, por exemplo, para criar o que a Mercedes chama de rotinas padrão, ou seja, dá para configurar funções preferenciais como ajustes de luz ambiente, temperatura, estilo de música e trajetos do navegador nativo do sedã. Para acelerar, utiliza o sistema de propulsão híbrido leve de segunda geração da marca, formado por um motor 2.0 turbo a gasolina de 258 cavalos e 40,7 kgfm de torque, mais o sistema elétrico de 48 volts, formado por um motor elétrico que funciona também como gerador. Mas esta força adicional do motor elétrico só é utilizada em determinadas situações, quando o motorista precisa acelerar mais forte. A transmissão é automática de 9 velocidades. Outro luxo do Mercedes Classe E é o conjunto de suspensão pneumática Airmatic, com amortecimento continuamente ajustável e com eixo traseiro direcional, que pode virar as rodas traseiras em até 4,5 graus para reduzir o ângulo de giro e facilitar as manobras. Super seguro, o Classe E é equipado com os recursos de assistência à condução, como frenagem automática de emergência, assistente ativo de distância, assistente de saída de faixa, suporte para manobras evasivas, entre outros. Agora, com o lançamento da nova geração do elegante sedã, a Mercedes confirma também uma temporada de bons lançamentos para o Brasil. O ano passado foi um ano de muita renovação, então tivemos basicamente no último trimestre a introdução de 23 versões distintas novas no mercado brasileiro, substituindo versões anteriores, então foi uma renovação completa do nosso portfólio. E para esse ano estamos prevendo mais de 15 novas versões que vão ser disponibilizadas. Eu costumo dizer sempre que o ano passado foi um ícone que nós trouxemos, que foi o G63, que nós trouxemos de volta ao mercado brasileiro. Esse ano estamos começando com um outro ícone nosso, que é o novo Classe E. E outros ícones chegarão no decorrer desse ano. E logo, logo você aí da região de Campinas, de Limeira, vai poder desfrutar também um pouquinho mais desse veículo. Gostou do novo Mercedes Classe E aí na sua versão E300? Então comenta o que você achou comigo. Vai lá no meu Instagram, bene.gomes.tv. Manda o seu recado que a gente conversa lá via direct. E o programa de hoje já está disponível no YouTube da Band+. Aproveite para fazer a sua inscrição. Eu agradeço demais a sua companhia em mais esse programa e te espero aqui na semana que vem. Um grande abraço e até lá! Tchau!